Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mais uma vez estamos aqui no santuário em sua casa, de Londrina para o mundo, junto com as irmãs claretianas missionárias do Santuário Eucarístico. E hoje, dia 26 de julho, dia de São Joaquim e Santa Ana, dia dos avós, nós vamos ouvir um pouco que o Papa João Paulo II nos ensina, que São Joaquim e Santa Ana são uma fonte constante de inspiração na vida cotidiana, na vida familiar e social, e exorta: transmitir mutuamente de geração em geração, junto com a oração, todo o patrimônio da vida cristã. Santa Maria recebeu no lar formado por seus pais todo o tesouro da tradição da casa de Davi, que passavam de uma geração para outra. Foi nele que aprendeu a dirigir-se ao seu Pai Deus com imensa piedade. Foi nele que conheceu as profecias relativas à chegada do Messias ao lugar do seu nascimento. Por sua vez, a Virgem ensinaria a Jesus formas de falar refrões populares cheios de sabedoria, que anos mais tarde o Senhor empregaria na sua pregação. Dos seus lábios maternos, Jesus terá ouvido com imensa piedade aquelas primeiras orações que os hebreus ensinavam aos seus filhos mal começavam a pronunciar as primeiras palavras. Que boa mestra não teria sido a Virgem! Com que ternura não teria manifestado a riqueza de sua alma cheia de graça! É muito provável que nós também tenhamos recebido o incomparável dom da fé e muitos bons costumes dos nossos ascendentes, que os foram conservando e transmitindo como um tesouro. Por nossa vez, temos o grato dever de conservar este patrimônio para transmiti-lo a outros. Agora que os ataques contra a família parecem recrudescer, devemos preservar com fortaleza esse patrimônio recebido e procurar enriquecê-lo com a prática das virtudes cristãs e com a nossa fé. Temos de tornar Deus presente no nosso lar mediante esses costumes cristãos de sempre: a bênção dos alimentos, as orações da noite com os filhos mais pequenos, a leitura de alguns versículos do Evangelho com os mais velhos, alguma breve oração pelas pessoas falecidas, pelas intenções da família e do Papa, a assistência à missa do domingo, todos juntos, e a recitação do terço, a oração que os sumos pontífices tanto recomendaram que fossem rezadas em família. Não é necessário que as práticas de piedade em família sejam numerosas, mas seria pouco natural que não se estabelecesse nenhuma num lar em que todos, os que ou quase todos, professam ser cristãos. Já se disse que os pais que sabem rezar com seus filhos encontram mais facilmente o caminho que os leva ao coração desses filhos. E os filhos nunca se esquecem das ajudas que receberam em crianças dos seus pais, para que rezassem, para que recorressem à Virgem em todas as situações. Como agradecemos as orações que os nossos pais nos ensinaram quando éramos pequenos, as formas práticas de dirigir-nos a Jesus sacramentado. É sem dúvida a melhor herança que recebemos. Será também muito grato a nossa Mãe Santa Maria que renovemos uma vez mais o propósito tantas vezes formulado de procurarmos ser sempre instrumentos de união entre os diversos membros da família. Este empenho santo levar-nos-á a pedir todos os dias pelo membro da família que mais precise, a ter maiores atenções com o mais arisco, com aquele que parece fraquejar ou que está doente. Ouçamos agora o que o nosso querido Papa Francisco nos diz sobre o idoso e sobre os avós. Papa Francisco, em sua audiência geral, nos lembra que os idosos têm a sabedoria da vida. Ele nos diz que o diálogo entre jovens, crianças e avós é fundamental. É fundamental para a sociedade, é fundamental para a igreja, é fundamental para a saúde da vida. Onde não há diálogo
Entre jovens e idosos falta alguma coisa e cresce uma geração sem passado, ou seja, sem raízes. E nessa audiência ainda o Papa nos recorda o episódio da cura da sogra de Simão, que ainda não é chamado Pedro na versão do Evangelho de Marcos. A sogra de Simão estava na cama com febre, escreve Marcos. Não sabemos se foi uma doença leve, mas na velhice até mesmo uma simples febre pode ser perigosa. Quando se é velho, não se controla mais o corpo. É preciso aprender a escolher o que fazer e o que não fazer. O vigor do corpo falha e nos abandona, ainda que nosso coração não pare de desejar. É preciso, então, aprender a purificar o desejo, ser paciente, escolher o que pedir ao corpo, à vida. Quando envelhecemos, não podemos fazer o mesmo que fazíamos quando éramos jovens. O corpo tem um outro ritmo e devemos ouvir o corpo e aceitar os limites. Todos nós temos, não é? Eu também os tenho. Tenho que caminhar com a bengala agora, certo? A doença pesa sobre os idosos de uma maneira diferente e nova em relação a quando se é jovem ou adulto. É como um golpe duro que atinge no momento já difícil, diz Papa Francisco. A comunidade cristã deve tomar conta dos idosos, parentes, amigos e a comunidade. A visita aos idosos deve ser feita por muitos, juntos e com frequência. Especialmente hoje em dia, o número de idosos cresceu consideravelmente, também em proporção aos jovens, porque este inverno demográfico não faz filhos. E há muito mais idosos e poucos jovens. Devemos sentir a responsabilidade de visitar os idosos que muitas vezes estão sozinhos e apresentá-los ao Senhor com nossas orações. A vida é preciosa. E o Papa continua. A cultura do desperdício parece cancelar os idosos. Sim, não os mata, mas os apaga socialmente. Como se fossem um fardo a ser carregado, é melhor escondê-los. Isso é uma traição da própria humanidade. Isso é a pior coisa. Isso é selecionar a vida de acordo com a utilidade, de acordo com a juventude e não com a vida como ela é, com a sabedoria do idoso, com os limites dos idosos. Os idosos têm muito para nos dar, têm a sabedoria da vida, tanto para nos ensinar. Por isso, devemos ensinar as crianças para que cuidem deles, para que busquem seus avós. O diálogo entre jovens, crianças e avós é fundamental. É fundamental para a sociedade, é fundamental para a igreja e é fundamental para a saúde da vida. Onde não há diálogo entre jovens e idosos, falta alguma coisa e cresce uma geração sem passado, ou seja, sem raízes. A sogra de Pedro, antes que os apóstolos entendessem, ao longo do caminho, a sequela de Jesus mostrou o caminho também a eles. E a especial delicadeza de Jesus, que lhe tocou a mão e inclinou-se delicadamente sobre ela, deixou claro desde o início sua especial sensibilidade para com os frágeis e os doentes, que o Filho de Deus certamente tinha aprendido com sua mãe. Por favor, diz Papa Francisco, deixemos que os idosos, que os avós estejam próximos às crianças, aos jovens, para transmitir-lhes a memória da vida, para transmitir-lhes a experiência da vida, a sabedoria da vida. Na medida em que fazemos com que os jovens e idosos se encontram, nessa medida haverá mais esperança para o futuro da nossa sociedade. Rezemos pelos idosos, para que se tornem mestres da ternura, para que a sua experiência e sabedoria ajudem os mais jovens a olhar para o futuro com esperança e responsabilidade. Peçamos hoje a São Joaquim e Santa Ana que os lares cristãos sejam lugares onde se encontre facilmente a Deus. Recorramos também a Nossa Senhora. Todos unidos, elevemos a ela os nossos corações e, por sua mediação, digamos a Maria, filha e mãe: mostra-te como mãe para todos.
Oferece a nossa oração que Cristo a aceite benigno, Ele que se fez teu Filho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Madre Leônia escreveu em seu diário espiritual em 12 de agosto de 1975: manter o nosso bom humor. Devemos mantê-lo, com gratidão a Deus por todo o bem que Ele nos dá, por nós mesmos e pelo nosso irmão. Em relação a Deus, como gratidão porque representa o ânimo dele e dele necessitamos para viver bem. Em relação a nós, é uma necessidade e força. Por nossos irmãos, é condição de sucesso na educação e no apostolado. A alegria é uma virtude essencialmente cristã. Nosso Senhor veio à terra anunciar a alegria. A palavra evangelho significa boa nova. Os anjos foram os primeiros mensageiros aos pastores. Não temais, eu vos anuncio uma grande alegria para vós e para todo o povo. Nasceu o Salvador. Nosso Senhor ama toda a alegria santa. As epístolas de São Paulo são eco do ensinamento do Mestre. Não há uma que não contenha um convite à alegria, e às vezes também como uma insistência que nos comove. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre. Eu vou-lo digo ainda, sede sempre alegres. Deus quer ver-nos sorrindo quando nos dedicamos ao seu serviço. A vida dos santos é um hino à alegria cristã. Sem alegria, a alma é como uma terra sem calor e sem sol. Leônia de Jesus. Oremos, Senhor Deus de nossos pais, que concedestes a São Joaquim e Santa Ana a graça de darem a vida à mãe do vosso Filho Jesus, fazei que pela intercessão de ambos alcancemos a salvação prometida a vosso povo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Fiquemos todos na graça do Senhor. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.